processo de hoje é sobre o espetáculo Sobre Mentiras e Segredos. Espetáculo que foi montado em 2006 por Os Ciclomáticos Companhia de Teatro. O Sobre Mentiras e Segredos é uma comédia baseada em um estudo sobre o universo de Nelson Rodrigues, onde todos os segredos e mentiras vão surgindo a partir da gravidez de Alice. Aos 14 anos, Alice vai ao ginecologista por ordem do pai, Dr. Ismael. Sabe-se então da verdade. Alice vai ser mãe. O caos se instaura na família. A mãe, as irmãs, os genros e as vizinhas ficam chocados. Mas o Dr. Ismael está convicto de que um dos culpados mora em casa e deve ser um dos genros. Todos os segredos e mentiras vão surgindo a partir da gravidez de Alice. E as vizinhas, elas sabem de tudo. A família perfeita. Será que existe? Sobre Mentiras e Segredos foi um espetáculo comemorativo de 10 anos dos Ciclomáticos Companhia de Teatro. O espetáculo, a proposta é que fosse realmente uma festa, né? É um elenco grande, somos praticamente todos no elenco, quase 12 pessoas, 12 pessoas no elenco. E além dos atores e atrizes da companhia, temos atores convidados, né? E isso foi muito bacana porque eu precisava de um volume de pessoas muito grande. Outra característica bacana do espetáculo é que foi feito a partir da obra do Nelson Rodrigues, né? Então, eu fui captando, dentro da minha pesquisa sobre o universo rodriguiano, características que foram impactantes para minha pesquisa. Então, o que eu fui percebendo? Que tinha personas que apareciam em praticamente todos os textos do Nelson. A configuração da ninfeta, a configuração da matriarca, a configuração do pai extremamente austero, né? A configuração das personagens fofoqueiras, que aqui eu intitulei de vizinhas, né? Então isso tudo, para mim, esse é o universo rodriguiano. E outra característica importante também frisar, e o que eu queria trazer muito nesse trabalho, são momentos muito icônicos do subúrbio carioca, né? Eu sou suburbano, né? A companhia é uma companhia suburbana e isso para mim é muito importante porque é uma representatividade também de um local que começa a ser conhecido teatralmente, nacionalmente e internacionalmente. E a gente, nessa pesquisa, começou a trazer um pouco desses elementos para a construção da dramaturgia, para a construção da cena, né? No subúrbio carioca, a gente tem muito essa questão da vizinha fofoqueira que fica na beira do muro e ali ela vai assistindo o cotidiano e uma espécie de informe, né? Uma espécie de Twitter, uma espécie de Facebook e Instagram, né? Que ela vai relatando tudo o que está acontecendo. Implicando até com o cachorro da casa. Reia de manha! Respondona! Certa vez, na presença das vizinhas... Alice fez uma malcriação a Dona Miri e ela ameaçou. Olha que eu te bato. Duvido. Bato sim. E a garota? Quero ver. Em pé, com as duas mãos, os quadris ofereceu a face. Então bate. Bate aqui, bate. Silêncio! As vizinhas espicharam o pescoço. Mas a cena deu em nada. Dona Miriam acabou abandonando a sala absoluta. As vizinhas? Se entreolharam e pensaram... Deus me livre! Quando o Dr. Ismael chegou... Dona Miriam... Ainda chorando. Contou tudo. Você acha que o
direito? Acha? Doutor Ismael não se perturbou. Ele era incapaz de botar qualquer emoção. Do trágico ao cômico. E o Nelson traz um pouco disso para suas obras, né? E eu queria trazer essa essência do Nelson com essa essência suburbana também. Então, a família, o pai, a mãe, no caso Sua Mentira e Segredos, são muito extravagantes, né? Filho de Mário Rodrigues, um dos jornalistas brasileiros mais importantes do começo do século XX, Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 1912. Aos 4 anos, foi para o Rio de Janeiro. Aos 13, começou a trabalhar como repórter policial no Jornal do Pai, A Crítica. Aos 17, assistiu em plena redação o assassinato do irmão Roberto. Lia apaixonadamente o Dostoiévski. Esse é que talvez tenha tido alguma influência na minha obra teatral, embora fosse romancista. Eu é que devia ser a noiva! Mentirosa! Sua mentirosa! Eu roubei seu namorado, mas agora ele é meu! Só meu! O fato de eu conhecer pouco teatro me deu uma liberdade, me deu assim uma audácia incrível. Esse processo de ações simultâneas em tempo diferente, que é o caso do vestido de noiva, eu nunca e jamais em toda a minha vida tinha ouvido falar em nada disso. Uma das pesquisas também fundamentais para o trabalho foi o expressionismo alemão. Eu queria muito dessa coisa de um olhar grandioso, né? A gente foi trazendo também muitos elementos do grotesco, com característica de cada personagem dentro do processo, que eu vou falar um pouco de como foi esse processo dos personagens. Até porque qual é a nomenclatura do gênero do Sua Mentira e Segredos? É uma tragicomédia melodramática farsesca. Ou seja, é um monte de coisas, né, que vai se instaurando para contar essa história. Não responda nada, seu maldito! Um tiro! Maldita festa que fui! Nem sei quem é o pai! E o processo começa de uma forma muito viva. Eu coloco os atores dentro de uma sala de ensaio e começo a fazer improvisações, né? O arcabouço do texto é a mentira, uma espécie de romance, uma espécie de conto do Nelson, né? E aí eu pego esse arcabouço, mas quando vai para a sala de ensaio, os atores começam a improvisar em cima desse arcabouço, né? E foi muito intenso, porque um dos exercícios que eu pedi para que os atores fizessem foi que cada um trouxesse uma foto de família. Que foto era essa? Foto de festa de aniversário, de batizado, de casamento, foto. E essa imagem dessas fotos é o que proporcionou algumas cenas do espetáculo. De que maneira? Eu coloquei todas as fotos no chão, né? Os atores ficaram do lado de fora. E eles tinham leques já na mão, porque uma característica da vizinha eram ter os leques que se abanavam o tempo inteiro. E eu falei, olha, agora vocês quando entrarem, vocês vão entrar como as vizinhas que vão olhar para essas fotos e vão comentar sobre essas fotos, né?
E eu espalhei as fotos todas no chão. E eram fotos dos próprios pais dos atores, irmãos, primos. E foi maravilhoso esse processo. Por quê? Quando eles entraram para fazer a improvisação, eles começaram a olhar, e olhavam, cada um olhava para uma foto, e eles falavam barbaridades das pessoas das fotos, que eram as próprias famílias, né? E aí a gente vamos nos remeter às nossas lembranças. Quem nunca falou mal de um parente, né? Então, eu queria trazer um pouco desse universo. E eles começaram, aí um falava assim, tá vendo aquele ali? Nossa, olha, fulano pega fulano. Menino, olha, isso foi no dia do casamento. O noivo pegou a prima. Olha só, como é que você sabe disso? Olha, tá vendo essa mancha na calça dele? Eles começaram a criar várias possibilidades e disso foi nascendo muito do texto, né? E outra coisa bacana também, eu pedi para que eles compusessem manias dessas vizinhas. Qualquer tipo de mania, coçar a cabeça, coçar alguma parte do corpo e cheirar depois, né? Eu pedi para que eles fizessem também características não naturalistas, né, mais farsescas, um ombro mais desajeitado, né? A personagem que a Carla Meirelles criou para a vizinha dela, ela andava como se fosse quase um móvel pequeno. Então ela andava curvada para que ela tivesse esse corpo menor para quando fosse vizinha, quase com uma corcunda e tal. E ela diminuiu de tamanho. E a Carla é uma atriz alta. Então ela criou essa mania da vizinha, e o leque se transformava numa espécie de bengala para ela poder ir andando, né? Então cada um, por exemplo, teve uma vizinha que acabou nem entrando no espetáculo, mas a atriz Juliana Santos, ela comia cabelo. Ela fazia a vizinha dela, e a vizinha dela te dava um momento que comia o cabelo, tinha maneira de lamber, chupar o cabelo, era uma coisa assim grotesca, né? E essa era a proposta. Então, cada um, a vizinha criada pelo Júlio César Ferreira, ela tem uma língua, né? Ela vive com a língua para fora, quase como se fosse uma hiena, né? Tá ali o tempo todo. E esses personagens têm essas características mesmo, como se fosse... uma vez a gente foi num festival que uma pessoa da plateia comparou como se fosse as hienas do Rei Leão, né? Aqueles personagens que tá ali o tempo inteiro. Isso é uma referência bacana também nas fúrias, né, das fiandeiras, da tragédia grega, né? Então a gente tem esses elementos que como se fossem personagens meio abutres, meio animalescos. Em vários festivais, alguns jurados, alguns críticos falam que como se eles fossem essa figura animalesca, né? E essa era a proposta de fazer com as vizinhas, ter quase como se fosse um personagem observador que está ali o tempo inteiro naquela casa, né? Desses narradores que foram construídos, né? E isso foi muito intenso, porque os atores embarcaram muito nessa construção. Além disso, eu tinha os personagens que permeiam toda a história, que é a Alice, que é a Miriam, que é o Dr. Ismael, né? As irmãs, elas estão todos ali dentro desse paradigma, né? Dentro desse contexto social de uma família moralmente cristã brasileira, né? Que é o que o Nelson pregava. Então, a gente vê aquela família muito certinha e inclusive essa coisa da foto foi tão importante como base para a pesquisa, que o primeiro texto é foto de família. Foto de família. Todos sorrindo, não há problemas. Por um instante, o tempo para. Por um breve instante, tudo que imaginamos como perfeição fica estampado na fotografia da família. A alma fica presa por um segundo na foto.
é a família do Doutor Ismael. Linda, não? Patética! Essa é a família do Doutor Ismael. Todos sorrindo, não há problemas. E aí vai essa vizinha principal lá, que é feita pelo Mauro Carvalho, ela vai trazendo já os elementos do que vai acontecer, né? A partir de uma foto de família. Então, Sobre Mentiras e Segredos é um espetáculo que tem esse lugar de trazer à tona as questões que estão escondidas, né, os podres que acontecem dentro de uma família, que é o que o Nelson Rodrigues sempre colocava muito em seus textos. Né? É tão legal essa coisa do texto, porque quando eu fui nomeando os personagens, os nomes dos personagens são os nomes dos nossos familiares. A Miriam, que é a personagem, a mãe da família, é o nome da minha mãe, Miriam. Né? A personagem do Júlio é o nome do pai, a personagem do Renato tem o nome da mãe lá como uma das irmãs. Então eu fui trazendo também a nossa família. Se a gente vai falar de família, por que não vou colocar a minha também dentro desse local, né? Então isso foi muito legal, foi muito intenso, porque os atores embarcaram nessa história da família. E o texto todo foi construído dentro também dessa pegada do teatro narrativo, né? Mas um dos elementos muito intensos e fundamentais da construção foi a personificação das rubricas do Nelson Rodrigues. Então, eu queria trazer um pouco dessa personificação da música, da criação do que o Nelson escreve como rubrica de texto, que eu acho muito teatral. Por exemplo, quando ele bota silêncio, com sofreguidão, né? Tem umas coisas assim. E eu coloquei silêncio de novo. Né? Entra isso como texto, né? A rubrica vira texto da cena. E isso é muito interessante para a configuração da construção dramatúrgica do texto Sobre Mentiras e Segredos.
uniforme, sua idiota! Eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui! Lá fora as vizinhas cochicham entre si. Para ela está vendo um bode na casa do doutor Ismael. Ele aparece na porta. Silêncio! Ela não se mexe! Quase não respira. Silêncio de novo! Ninguém! Quero que me digas o nome. Só isso e mais nada. Fala, minha filha, fala. Ninguém! Eu juro quando te castigarei, eu juro. Pausa! Sabes, não sabes, que és tudo pra mim, absolutamente tudo. Pausa dramática! Responde, meu coração, tens namorado? Não! Meu anjo, presta atenção. Essas coisas só acontecem quando se tem um namorado, um noivo, enfim, quando se gosta de alguém. Tu gostas de alguém? Fala, minha filha, fala! Não, de ninguém! Eu não gosto de ninguém! Doutor Ismael vacila e pensa. Mas e se fosse engano? E se fosse equívoco do médico? Volta-se pra filha! Você seria capaz de jurar pela minha vida? Então diz, eu quero ver meu pai morto, como eu não tenho namorado, não tive namorado, não gosto de ninguém! Jura? Juro! Deus te abençoe! Amém! No processo de criação do espetáculo sobre mentiras e segredos, uma coisa que chama muita atenção sempre é a imagem do espetáculo, porque eu tenho marcações, desenhos cênicos muito fortes, o trabalho corporal dos atores, o trabalho de coralidade dos coros. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho pode procurar na internet, que tem uma tese de mestrado que fala sobre teatro seminário da professora Leda Aristides. E lá tem muitas dessas referências, que é a metodologia criada por mim, né, que é o teatro seminário. E aí, dentro da pesquisa sobre Mentiras e Segredos, essa questão corporal, essa fisicalidade era algo muito importante para mim. E aí a gente o tempo inteiro está fazendo gestos, um trabalho de corpo muito forte, muito impactante, né? Onde os atores fazem muitos gestos juntos, né? E aí eu tenho uma sistematização também da força da palavra, da força do corpo junto com a palavra, quando o corpo vira, todo mundo vira junto, né? Quando tem principalmente as cenas mais coletivas. E isso é muito intenso, né? Está tan contenido que se hace invisible y el mar hirviendo abajo de tu hogar. Carrea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. O que você vai fazer? Fala o encontro da filha! Não, Ismael, não! O que você vai fazer? Fala o encontro da filha! Não, Ismael, não! O que você vai fazer? Fala o encontro da filha! Não, Ismael, não! Se siente atrasar y crece en sus ojos como un destello de no Outra coisa também impactante é o visual do espetáculo. E que visual é esse? A maquiagem, criada pelo nosso saudoso André Vital, ela tem um olhar muito forte, porque o André quis aumentar o olhar, deixar uma coisa mais dramática, quase como se fosse uma referência às novelas de época, né? Aquele olhar também do expressionismo alemão. Então as sobrancelhas, tudo aqui, eu acentuo muito esse olhar, a parte dos olhos, né? É tudo muito aqui em cima. Os cabelos, é tudo muito exagerado, meio desgrenhado também, né? Na primeira versão de Sobre Mentiras e Segredos, o André fez com que todas as atrizes pintassem o cabelo de vermelho.
de tom avermelhado, só a mãe que era loura, né? E isso tudo dava um efeito muito bonito em cena, né? Então ele tinha muito desse olhar. E no figurino também, qual era a proposta que a gente foi discutindo, que era fazer com que tivesse referências no rococó, nessa coisa de uma apresentação muito austera, muito elegante, né, dos personagens. Então o André fez o quê? Ele fez um trabalho onde ele pegou blazers, ele pegou paletós, ele desmembrou esse material, né? E foi fazendo, desmontando, fazendo uma remontagem desses figurinos. Então era uma estrutura de colagem mesmo, onde ele ia trazendo pedaços de uma coisa e usando o avesso desse material, até para mostrar o que estava por trás dessa família, né? Então, assim, os corpetes das meninas era para acentuar os seios e ao mesmo tempo dar uma cintura, né? A parte de baixo das saias, tanto das vizinhas quanto das irmãs, né, e da mãe, era com a proposta de que tivesse uns desenhos com arabescos, né? Tivesse toda essa moldura do rococó, né? De uma beleza, né, estética, de uma celebração, né, nessa questão de um certo poder, mas ao mesmo tempo isso tudo parecia decadente, já gasto, né? Então meio envelhecido, meio já ultrapassado, porque era mais ou menos isso. Cenografia, né, junto com o Cachalote Matos, nós fomos percebendo que poderia fazer um contraponto, que era criação de linhas através das molduras, já que a gente está falando de foto, né? Então a gente não trouxe uma moldura clássica, eram linhas geométricas muito definidas, com tamanhos diferentes, né, para que desse o impacto e essa dicotomia entre o figurino e o cenário, mostrando que o que está ali retilíneo é o que está limpo, né? O que está na moldura é o que é real, mas o que está dentro não é, já não está mais prestando. Então isso foi muito bacana, porque quando você vê visualmente é um impacto muito forte de ver aquelas linhas retas, né, cubistas, né, umas linhas
muito definidas, e ao mesmo tempo eu tenho um figurino e um visagismo muito voltado para o expressionismo alemão, com essa referência no clássico, no rococó, né? E isso é muito bacana porque dá um visual muito impactante. Está grávida. A Analice 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 está grávida. Aconteceu isso. Silêncio! Mas não pode ser, mamãe. Silêncio de novo! Santa Bárbara. Ah, os médicos exageram muito, mãe. Olha só! O quê? Eu tô toda arrepiada. Mamãe, sabe o que a senhora deve fazer imediatamente? E também na iluminação, né? O nosso iluminador, Mauro Carvalho, ele quis trazer também essa referência de luz e sombra o tempo inteiro, né? Então é uma luz dramática que vem de baixo quando pega as vizinhas no fundo, e aí eu aumento o volume de pessoas em cena porque as sombras das vizinhas elas ficam maiores, né? E como eu tinha escadas, plataformas com escadas que os atores subiam e desciam, dava o tempo inteiro essa sensação de um número maior, já era um número grande de pessoas no elenco, mas com essa proposta da luz, da iluminação, eu ainda tinha a utilização das sombras, e isso fez com que o espetáculo tivesse também outras características, outras camadas de criação, né? E quando eu coloco tudo isso em cena, eu vou fazendo várias referências também na hora da montagem das imagens, né? Com pintores, e aí tem um pouco do Rembrandt, tem um pouco da Vênus de Milo, né? A referência ao quadro Vênus de Milo. Então, assim, a gente tem várias referências muito pautadas nas artes visuais. E isso faz com que o trabalho tenha um grau de detalhe, de um grau de detalhamento, um grau de pormenores que faz com que tenha toda a diferença. Tragicomédia, né? As pessoas elas vão se envolvendo com a história, vão se envolvendo com aquela família e vão se chocando também, porque na verdade vão acontecendo várias questões, até quando se descobre que o pai é apaixonado pela filha, enfim, são temas muito polêmicos, à la Nelson Rodrigues, né? E é um espetáculo que a gente teve o prazer de rodar o Brasil inteiro, um dos espetáculos mais premiados da companhia, por onde passou tanto a crítica quanto o público recebeu com muito carinho.
né? E aí é o que eu falo, que eu acho que a gente, dentro desse processo, chega numa criação, que aí já são as criações depois da companhia, que é esse sofisticado na sua confecção enquanto arte, e o popular, que é chegar a qualquer público, ser inteligível por todos. Isso eu acho que é muito importante, porque faz com que tenha esse diferencial dos processos da companhia, desses processos que eu estou apresentando em cada encontro aqui. Para conversar com o Fábio Júdice, hoje é quinta-feira, eu já quero saber dos agitos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fabinho. Vamos começar com o teatro? Vamos, senhora, só hoje. Às 7h30 da noite, no Sesc Madureira, comédia sobre mentiras e segredos. É o mergulho dos ciclomáticos, companhia de teatro, e estudo sobre Nelson Rodrigues. Claro, com muito deboche, ironia e aquela perversão típica do Nelson Rodrigues. Uma menina grávida de 14 anos e o pai desconfia de alguns dos maridos da irmã dela. Aí já viu como é que vai acontecer, né? Já viu. Agora... É isso, Ismael. É isso, não quer ir como? Vai, senhora, chama, menino, chama. Veio a pequena! Chegamos para falar mais uma vez com ele, Fábio Júdice, de volta com a dica agora. Começamos com a dica do telespectador. Pessoal de casa, não falha nunca, olha só, o pessoal tem entrado no 994242523 ou então no g1.com.br/RJ. E agora a Correia do Irajá mandou a sua dica. Vamos ver. Dica para teatro. Companhia Ciclomático faz 20 anos. Apresenta hoje no Teatro Dulcina Salve Ela, Carolina Maria de Jesus e Sema. E de sexta a domingo, sobre mentiras e segredos, inspirado em Nelson Rodrigues.
dessa menina, que se chama Alice! Dizem que as crianças escutam melhor tudo aquilo que se silencia do que aquilo que se fala. E é verdade. Eu tenho pensado muito na minha infância e no meu destino. Quanto maior é o álibi, maior é o crime que tentamos ocultar com ele. E o álibi, neste caso, é excelente! Minha filha Alice se chama Alice, porque esse era o nome da minha adolescência. Minha adolescência se chamava Alice. Eu sei que pode parecer loucura, mas... Escuta, Miriam. É amor. É amor, Miriam. Se você pudesse ler meus pensamentos. Graças. Eu vou levar a Alice para outro lugar. É, uma fazenda. Uma fazenda onde ela possa ter o seu filho em paz, sem escândalos. Somente eu e Alice. Alice, abre o portão. Maldita festa em que fui. Por que bebi daquele jeito? Deve ter acontecido de tudo comigo. Eu nem sei quem é o pai. E como eu tinha falado anteriormente, uma das bases, né, na verdade, para a construção dramatúrgica foi a mentira, do Nelson Rodrigues. Né? E tem uma fala muito interessante aqui do Gerd Boheim, que foi um grande pesquisador, um grande teatrólogo, um grande professor, e que ele fala o seguinte: a mentira, se quiser, é um romance. Em verdade, trata-se de um diálogo a serviço da construção da melhor dramaturgia rodriguiana. E o texto é tão bom nessa sua medida dramatúrgica que está a exigir, e com urgência, a sua montagem cênica. Neste sentido, trata-se de um romance de desmedidas. Acontece que a desmedida é justamente a medida maior e o principal mérito do diálogo de Nelson. Os ingredientes do texto e as suas medidas se acoplam com perfeição. Digamos que há dois princípios básicos, que estão na origem de tudo, que instauram e acompanham todos os percursos aventados e que levam quase que aristotelicamente à perfeita conclusão. O primeiro princípio é o pecado. Se o pecado realmente acontece, nem interessa tanto. O pecado pertence primariamente ao imaginário de cada um. Está presente nos personagens, em todos eles, ainda que de modo desigual. Mas está presente ainda e deverá estar presente também, e disso decorre
toda a força pedagógica do espetáculo na consciência dos possíveis espectadores. O pecado em Nelson apresenta essa força constrangedora. O segundo princípio, que decorre por inteiro do primeiro e que não passa de uma espécie de invenção do pecado, é a culpa e o sentimento que o acompanha. Toda a ação dramática concentra-se em algo como a liturgia da culpa. Também a culpa se alastra, invade tudo e todos. Ela sustenta o próprio sentido da ação dramática e a própria permanência da mitologia sobre Adão e Eva. Então, isso para mim foi muito importante porque, apesar de não ser o texto do Nelson Rodrigues, sobre Mentiras e Segredos, vai trazer essa essência rodriguiana, né, da culpa, da relação desses personagens aqui, né, e a gente, como eu falei anteriormente, né, personagens que estão sempre com algo a esconder, na configuração do leque, né, na configuração das imagens tão próximas das artes visuais. Isso tudo vai estar aparecendo nessas figuras tão fortes e tão densas que são os personagens do Dr. Ismael, da Miriam, da Alice, né, das irmãs. Isso tudo vai ser algo muito vivo e muito icônico para a construção do texto de Sobre Mentiras e Segredos. É um espetáculo que a gente tem muito carinho por conta de toda a sua trajetória. Nós viajamos por todo o estado, né, por todo o Brasil, e tivemos muitos retornos lindos, né, como críticas, né, como o Alexandre Mate, que escreveu lindamente sobre o espetáculo, a Marici Salomão, que também fez uma escrita muito bonita sobre o trabalho, o Robson Camargo também, né? Então, assim, todo esse material do espetáculo que vocês vão ver aqui passando pelo nosso processo de criação, permite que a gente entenda como esse espetáculo foi tão icônico nesse período da companhia, e um espetáculo também conhecido nacionalmente. É isso, esse foi o processo do espetáculo Sobre Mentiras e Segredos. O tempo passa. Ai, vocês vão a festa lá na casa de Dr. Ismael. 15 anos de Alice. Que família bonita! Só gente decente. E o tiro, vocês souberam? Foi na casa de Dr. Belmiro. Que Deus o tenha. Se matou! Também ficou beleléu. Imagina, paraísos que entravam em seu consultório e estavam grávidas. Desconfiados quando ele disse isso a uma senhora de 95 anos. Mentira! Sempre desconfiei dos ginecologistas.
Linda, não? Patética! Esta é a família do doutor Ismael. Foto de família. Todos sorrindo? Não há problemas. Por um instante, o tempo para. Por um breve instante, tudo que imaginamos como perfeição fica estampado na fotografia da família. A alma fica presa por um segundo na foto. Foto de família. Assim que acaba o espetáculo do Sobre Mentiras e Segredos. As pessoas vão descendo, ó. E eu vou mostrar como é que é a sensação de se despedir do espetáculo, que é muito bacana. Eu sou suspeito, né? Afinal de contas, sou 11 anos, né, gente? De espetáculo. Então, olha como é que funciona. E aí? Oi, gente, ó. Sexta, sábado, domingo, 7 horas, no Sina. Ao vivo, ao vivo! Semana que vem tem mais, hein? Tava esperando, e aí, vizinho? Falando mal, eu vi, elas duas estavam falando mal da outra que não chegava, entreguei. Ao vivo aqui nessa vizinha, olha. É discreta, é discreta. Sempre discreta. Está solta pro lado, assim, é solta. Chegamos na tão chiquinha, olha só. Oi, amor, muito obrigada. Muito simpático essa vizinha. Com certeza, meu Deus, é com certeza. Essa aqui é maravilhosa. Ela é misteriosa. Me mandaram beijo. Me mandaram beijo. Um beijo maior que velocíssimo.